pessoal do YouTube, Fox Walker na área. Então, como vocês sabem, a primeira parte das 6 temporadas de The Walking Dead acabou algumas semanas atrás, mas nós teremos a grande volta da série no dia 14 de fevereiro e vai ser algo muito legal. Mas nesse vídeo eu gostaria de analisar a primeira parte da 6ª temporada inteira, né, desde o primeiro episódio até o 8º, porque nós passamos por vários momentos de emoção, tensão, terror, suspense, amor, romance, sinônimos, enfim, várias coisas. E nesse vídeo eu gostaria de fazer uma análise geral do episódio 1 até o episódio 8, assim, falando em geral, né, dos seus acertos, seus erros, o que aconteceu, o que poderia ter sido alterado e etc, né. E, assim, eu pedi para um pessoal lá do grupo do Fox Walker lá no Facebook comentar a respeito, né, do que acharam. Eu achei várias opiniões fantásticas, assim, vários aprofundamentos muito interessantes e me deu vontade de fazer um vídeo a respeito do mesmo, não é? Então, pra quem tá esperando mais uma coisa, pra quem tá esperando a análise da edição 17, eu só vou fazer isso amanhã, né? Então, eu vou deixar esse vídeo prolongando por mais um dia inteiro, né? Então, se você tá esperando a análise da edição 17, vai ser só amanhã mesmo. Mas, de qualquer forma, vamos começar com essa análise barra discussão, né? Então, vamos começar agora falando do primeiro episódio. Eu acho que o que mais chamou a atenção nesse episódio foi a questão dos efeitos especiais, logo no início mesmo, mostrando a absurda quantidade de zumbis e os personagens logo de cara, com aquela grande horda, não é? Grandes efeitos especiais, grandes momentos de tensão. Assim, o episódio em si tem uma trama bem simples, que era apenas guiar, né, a imensa horda de zumbis para um local específico. Então nós passamos por várias camadas assim das proximidades de Alexandria, acompanhando o movimento da horda, demonstrando planejamento, assim, o pessoal usando armas de fogo, barulho, uma coisa legal, organizada, mas que não teve nada demais. Foi apenas ver os zumbis andando. Nós perdemos alguns personagens, né? Perdemos um que acabou sendo mordido no processo, porque alguns zumbis saíram assim e o cara não sabia como matar zumbis direito, né? Mas eu acho que a única coisa que fez o episódio ter mais um lance especial foram os flashbacks. Que mesmo sendo algo interessante, mostrando o passado, como é que foi moldado as coisas do episódio 16 da quinta temporada até o episódio 1 da sexta, eu acho que ficou um pouco enjoativo. Eu acho que muitas pessoas reclamaram dessa questão de preto e branco, e por isso eu acho que não teve nos próximos episódios. Eu acho que foi uma coisa muito enjoativa, né? Inicialmente foi uma coisa bem legal, né? Pô, um troço curioso, nunca tivemos um flashback preto e branco. Uau, que coisa original. Mas, assim, eu acho que o que fez o episódio ser, assim, bastante chamativo foi a questão da absurda quantidade de zumbis na horda e o final do episódio, que mesmo sendo algo fraco, né, que foi simplesmente um barulho que destruiu a organização de zumbis, acabou com o plano do Rick, né, e isso pode causar alguma coisa imensa. Então o gancho foi interessante, porém eu achei um pouco fraco. Mas de forma geral o episódio 1 foi bem chamativo. As cenas de preto e branco podem ter chamado um pouco a atenção, mas foram rapidamente enjoativas, na minha opinião. Então, de forma geral, o episódio 1 foi bastante moderado, recebendo uma nota entre 7 e 8, mais ou menos. Enfim, eu não tô lembrado, mas foi um episódio muito bom. Foi um episódio bom. Então, o episódio 2 já começou associado com o episódio 1, tentando explicar qual foi o ponto de origem do barulho que acabou destruindo o plano, né, que foi moldado no primeiro episódio. Então tivemos uma forte ligação, porém não foi contado de imediato. Nós tivemos todo um lance do passado, né, de alguns minutos antes, mostrando a posição da Carol naquele local, né, a sua questão de se camuflar na comunidade, que eu achei bastante interessante, mas deu pra ver que ela foi fortemente focada nesse episódio. Chegaram os lobos, tivemos um grande momento, né, prolongado de tensão, violência, suspense, e a Carol foi a estrela do episódio. Mesmo eu admirando demais as cenas de tensão, de suspense, de sangue, de batalhas, conflitos, eu acho que foi uma coisa ótima nesse episódio. Acho que foi um dos melhores episódios dessa temporada. A única coisa que eu não gostei é que mesmo com a Carol tomando uma atitude diferente das anteriores que ela tomava, ela foi fortemente focada. E ela, assim, parece que o pessoal do The Walking Dead não sabe, né, a AMC, os diretores, eles não sabem alterar um personagem, colocá-lo em uma posição mais produtiva sem fazer o mesmo parecer foda demais, né, de uma forma absurdamente exagerada. Ela conseguiu limpar a Alexandria sozinha, sacou? Ela conseguiu ajeitar. Tivemos um pequeno conflito de ideias contra o Morgan, né, que deu esse início do conflito entre o Morgan e a Carol, né, que o Morgan é um pacifista e a Carol é uma mulher caótica, né, psicopata e tudo mais. Enfim, foi muito legal esse início de conflito entre os dois.
Eu achei um dos melhores episódios da temporada, a introdução do resto dos lobos em Alexandria, né, esse ataque foi ótimo, a danificação da torre foi interessante, a posição da Diana, do Spencer, que era um bando de covardes, né, assim, o que chamou mais atenção, conflito da Carol com Morgan, posição dos lobos. A única coisa negativa foi o excesso de estrela, né, o excesso de protagonismo, de clichê da Carol. Eu achava que ela podia passar por mais momentos de dificuldade, sofrer com isso, mas não, ela conseguiu fazer isso de uma forma, assim, perfeita, como se ela nunca tivesse tido dificuldades em fazer nada. Parece que ela já estava preparada para aquele momento. Isso é um clichê, isso foi um clichê, mas deu pra meio que aceitar um pouco. Então o episódio 2 aumentou mais ainda a qualidade da temporada. No episódio 1 estava num ponto mediano, né? Começou um troço legal e deu uma aumentada, legal, porque o episódio 2 foi fantástico. E no final do episódio, né, pelo que eu me lembro, acabou com a limpa de Alexandria e tudo mais, né? Então o final foi bastante interessante e tudo mais. E agora iremos para o episódio 3 com toda a questão do glam e tudo mais. Então, o episódio 3 foi um jogo de tensão, né? Nós nos focamos na questão do Rick Grimes e o Glenn, né? Tentando fugir da ordem de zumbis, ou tentando continuar com a organização. E o episódio inteiro foi focado tecnicamente no Glenn, né? E toda a sua situação, passando a liderança para o Nicholas. Em relação ao Rick Grimes, tivemos alguns momentos dramáticos envolvendo o próprio personagem, onde no final do episódio acabou ficando preso num trailer. Eu acho que tivemos uma pouca produção deste personagem, mas que o final meio que abriu uma necessidade de atenção do público, porque realmente foi algo meio perigoso, né, botar o Rick Grimes naquele tipo de situação. Mas voltando pro Glenn e pro Nicholas, tivemos um jogo de tensão e de liderança, né, botando o Nicholas na posição de líder, né, porque ele conhecia o território, eles arriscaram suas próprias vidas, colocando ele como responsável. Eu pessoalmente gostei muito disso, porque o Nicholas ele não estava preparado para isso, ele não tinha nenhuma capacidade de liderança, e ele foi forçado a tomar uma postura, foi forçado, ele não estava mais sossegado, né, numa posição confortável, não, tu tem que sobreviver, tu tem que fazer alguma coisa, sabe, estavam pressionando ele para agir, e isso é a melhor forma para fazer alguém produzir alguma coisa, para alguém ser desenvolvido. E o desenvolvimento do Nicholas foi excelente nesse episódio, deu pra ver que ele estava sofrendo com todas as camadas de transformação. E no final das contas, né, nós tivemos a divisão do grupo, né, a Michonne e seu grupo foram para um canto, o Glenn e o Nicholas foram para o outro. Perdemos dois personagens do grupo da Michonne, onde eles acabaram conseguindo voltar para Alexandria. E o episódio 3 acabou com o Glenn e o Nicholas cercados, o Nicholas se matando e o Glenn ficando numa situação impossível de escapar. Infelizmente nós tivemos vários erros, principalmente nessa cena final do episódio. Eu acho que muitas pessoas estão ignorando isso, né, porque são fãs da Walking Dead, e fãs costumam ignorar os erros, tratando aquilo como se fosse algo perfeito divino, que é uma grande babaquice. Mas o episódio em si foi genial em relação a cenas de tensão, de terror. O final foi, cara, tipo, caralho, o Glenn morreu. A questão de passar a liderança pro Nicholas foi genial. Então, assim, o episódio 3 eu acho que foi tão bom quanto o segundo. Eu tô meio em dúvida se o 3 foi melhor que o 2. Esse é meu grande problema dessa temporada. Foi que eu não sei qual dos dois é melhor. Eu realmente não sei. Os dois foram ótimos episódios e que tiveram seus respectivos erros. E o final do episódio, como eu disse, acabou com aquela questão do Rick Grimes, né? Preso num trailer, enfrentando alguns lobos e os zumbis cercando o local. Assim, de forma geral, o episódio, como eu disse, foi excelente, pecou em vários pontos, o final também teve vários erros de continuidade e tudo mais, enfim. Como eu disse, pode estar empatado com o episódio 2. O episódio 4 eu acho que foi o grande pecado, foi o grande erro dessa temporada. Muitas pessoas gostaram de ver o passado do Morgan, como ele foi construído e tudo mais, o que eu acho muito necessário, né, para mostrar o desenvolvimento do personagem, mas eu acho que foi um ótimo episódio num momento completamente errado, que destruiu completamente a admiração do personagem em si, como também da qualidade do episódio. Porque se eles tivessem colocado isso no início do episódio, ou tivessem colocado pequenos momentos de flashback, seria uma coisa. Mas eles botaram o episódio inteiro de flashback, mostrando todo o desenvolvimento do personagem e foda-se os conflitos do presente. Eu acho que foi um erro porque o telespectador estava tão fissurado na questão dos problemas. Porra, será que o Glenn tá vivo? Será que ele morreu? Será que o Rick vai escapar? Será que a Carol e o Morgan vão brigar? O que aconteceu? Será que vai vir mais lobos? Quando a gente ia conseguir ver a continuação, bum, o episódio completo do Morgan. Uau! E a idealização dele, né? A ideia dele é o quê? É evitar matar pessoas. Ok, ele tem um conceito de vida.
tudo bem, é uma coisa interessante. O problema é que ele é o único personagem de Alexandria, o único personagem da porra do universo que não quer matar ninguém. E isso é o grande erro, porque ele mostra ser o diferente. E ao mesmo tempo ele foi o odiado. Porque o episódio dele, né, o episódio do Morgan, destruiu completamente o clima de chamar a atenção do telespectador, destruiu completamente como eu posso dizer, o interesse pela trama, e tivemos que esperar mais 2 semanas para ver a continuidade. Foi, pra mim, o grande erro. Então teve uma queda respectiva, uma queda, como eu posso dizer, chamativa da qualidade da temporada. Então o episódio 1, episódio 2 deu uma subida, episódio 3 pode ser levemente empatado ou tendo uma pequena elevação, episódio 4 desceu, ficando pior que o episódio 1 na minha opinião. Então eu acho que foi o grande pecado, e esse conceito único, universal do Morgan é uma coisa idiota, porque não tem mais ninguém na face da Terra que quer imitar ele, né? Então teve esse grande problema. Em relação ao passado do Morgan, eu achei bonitinho lá, a transformação dele, mas de forma geral, deu pra ver que a morte do Eastman, né, o cara que treinou ele, foi claramente forçada, né? O cara sabia sobreviver, ele simplesmente se jogou pro zumbi. Tivemos a aparição da Tabitha, né? A deusa Tabitha, enfim. Vamos parar com brincadeira, o episódio realmente teve seus grandes problemas. Foi um pouco tedioso, eu acho que muitas pessoas dormiram vendo o episódio, né? Ou não admiraram tanto assim, o que foi o meu caso, eu não consigo gostar do episódio. Então isso meio que consegue justificar a queda de interesse, na minha opinião. O episódio 5 se focou em relação a tramas internas. Nós não tivemos a continuidade dos problemas dos lobos, porque pelo que parece todos morreram, né? Não teve realmente uma demonstração da posição dos lobos fora de Alexandria. Eles simplesmente brotaram lá, não tem acampamento, não tem cidadezinha deles. Foram vilões inventados para ataque, não teve uma mínima decência de importância dos mesmos em relação a quem são eles, de onde eles vieram, o que eles comem para sobreviver, como é que é a relação deles, não é demonstrado. Eles foram vilões criados para o ataque, o que demonstrou um péssimo desenvolvimento dos mesmos. E as tramas internas foram bastante interessantes, né? Nós focamos na Meg, com aquela drama da gravidez, o que foi a grande revelação do episódio. Tivemos a posição da Diana, percebendo o mundo novo, né, o mundo real, a realidade, percebendo as suas falhas, o que foi um choque da realidade para ela, voltando a ter aquela associação no final da 5ª temporada. Tivemos a posição da Jessie e a sua, como eu posso dizer, ela percebeu, né, teve uma epifania, demonstrando que ela precisava evoluir para poder sobreviver. E eu acho que o que foi o grande problema do episódio foi a falta de uma trama maior, porque não teve nada demais, foram apenas problemas dentro de Alexandria, não teve vilão, não teve zumbis, não teve novo obstáculo, não, foi apenas tramas internas, e infelizmente isso é um porre. Essa é a pura realidade. A única coisa envolvendo os zumbis foi uma cena que eu acho que foi forçada para acontecer, que foi no início do episódio, porque como foi o término do episódio 3, nós tivemos o Rick Grimes preso num trailer, cercado de zumbis. E logo no início do episódio ele aparece correndo na estrada com vários zumbis atrás dele. Agora eu te pergunto, como é que ele saiu do trailer? Como é que ele chegou em Alexandria? Ele foi correndo até Alexandria? Alguém deu carona pra ele? Alguém salvou ele? Não foi explicado. Aquilo foi puramente jogado, sacou? Não, vamos mostrar o Rick salvo e os fãs querem uma explicação? Não, foda-se. Os fãs vão aceitar isso de boa. Não, nós não vamos aceitar isso de boa. Tem gente que se interessa por uma trama bem feita. Nós não somos essa maioria de fãs idiotas que aceitam qualquer porcaria que é colocada na televisão. Nós queríamos uma explicação e não foi mostrado. Simplesmente botaram o Rick correndo, desesperado. Cara, ele correu quilômetros. Ele correu quilômetros e atraiu toda a horda. Tipo, cara, como assim? Como aconteceu? Nós precisávamos de uma explicação e infelizmente isso não aconteceu. E no final do episódio tivemos um gancho meio fraco, que envolveu a questão da muralha, né? Aquelas placas de ferro levemente sendo abertas, né? Com o sangue do zumbi jorrando, né? Aquela coisa meio quebrada, o que foi claramente isso, e várias pessoas com dúvida em relação a isso. Tipo, cara, tava na cara que era isso, mas de qualquer maneira o episódio eu acho que foi um pouquinho melhor que o 4, né? Foi certamente melhor que o 4, né? Mas não foi tão bom quanto o episódio 1. Então, episódio 1, episódio 2, episódio 3, episódio 4, episódio 5 subindo levemente. Então já estamos voltando a uma qualidade interessante, mas não tanto assim. O episódio 6 nós tivemos o grande foco, né, no Daryl Dixon, no Abraham e na Sasha.
né, onde tivemos várias coisas interessantes. Eu acho que nós tivemos a questão do Abraham e da Sasha, né, suas conversas, suas idealizações, conceitos de vida e sua aproximação, né, deu pra ver que o Abraham estava bastante interessado na Sasha. Eu acho que ele estava tendo umas epifanias e tudo mais, que foi algo interessante, mas infelizmente isso não tinha nada a ver com a trama principal, que era a questão dos lobos, a questão dos zumbis. Foi apenas a aparição, né, de algumas pessoas atirando e que eles simplesmente desapareceram. Simplesmente isso. Não é? A criação de uma trama principal foi completamente... sumiu. Foi interessante a aproximação dos dois, mas acho que faltou alguma coisa. Em relação a Daryl Dixon, nós tivemos novamente essa associação com essas pessoas misteriosas da estrada. Tivemos novos personagens que infelizmente um deles não teve nome, que pelo que parece é o Dwight e uma mulher lá, que no final das contas eles acabaram roubando a besta e a moto do Daryl, né? Eu acho que essa foi um momento bastante importante pro episódio, que mostrou que Daryl, já chega, eu sei que tu é bom com a moto, já sei que tu é bom com a besta, vamos tirar isso de você e ver como você se vira. Isso é um teste de desenvolvimento, isso é muito bom pro personagem. Em restante do episódio 6 tivemos a aparição, né, no caso a silhueta, né, uma parte do corpo dos possíveis salvadores e um exemplo da sua postura severa contra o ambiente. Deu pra ver que eles eram pessoas bem sérias, bem vagabundas, não, vamos matar, vamos amputar as pessoas, eu tô nem aí pra isso, né? Então eram pessoas meio agressivas, mas nós não tínhamos uma maior identificação dos mesmos. Então, de forma geral, eu achei o episódio muito legal, mas eu acho que faltou uma maior. Apenas surgiu. O que foi a trama desse episódio foram coisas que foram surgindo, não foram coisas que já existiam. E eu acho que foi algo interessante, mas faltou alguma coisa. Eu acho que teve um pequeno empate com o episódio 5. Né? Então, episódio 1, episódio 2, episódio 3, episódio 4, episódio 5, episódio 6, eu acho que pode ser um pouco mais interessante ou algo assim. Mas de qualquer forma, as tramas estão bem... os acontecimentos estão bem, digamos, iguais. Não está acontecendo quase realmente nada maior. Em relação ao episódio 7, tivemos a volta do Glenn, né, que demonstrou que ele ficou vivo, o que foi uma cena completamente surreal, né, demonstrando que The Walking Dead adora botar cenas clichês, e não é só isso. Apareceu a Enid, não é? E qual foi a explicação da aparição da Enid? Ela tinha um esconderijo. Não, tudo bem, ela tinha um esconderijo em algum lugar nas proximidades, mas o local que ela se escondia era exatamente do lado onde o Glenn estava. As chances disso acontecer eram mínimas. Tinha várias casas de proximidade, tinha várias casas no mundo inteiro. E ela fica exatamente no lado onde o Glenn estava. Isso foi claramente forçado. Qualquer pessoa que saiba analisar de uma forma simples é capaz de entender isso. Foi algo forçado, mas tivemos também uma aproximação do Glenn com a Enid, demonstrando uma posição mais paterna do Glenn perante essa personagem. Foi algo interessante, mas ainda estava no início desse molde. Eu acho que eles poderiam ter aproveitado mais isso. Mas o episódio em si foi um pouco enjoativo em relação à postura da Enid e tudo mais. Entendemos o passado dela, entendemos a posição do Glenn, foi legal, mas nós queríamos mais. Eu acho que já estava próximo da missão final e nós queríamos uma trama maior, e não estava acontecendo. E em relação a Alexandria, teve aquelas tramas internas, né, que nós já conhecíamos, aqueles pequenos problemas envolvendo o Spencer, tentando sair de Alexandria, que deu errado, o Rick Grimes tentando consertar um pouco da muralha, com algumas pessoas se unindo a ele e tudo mais, uma coisa bonitinha, tudo mais, né? Tivemos no final do episódio o gancho que fez o episódio. Eu acho que o final do episódio foi a única coisa que chamou a atenção, que foi a questão da torre caindo. Então, assim, o início do episódio chamou um pouco a atenção para quem gosta de coisas surreais, mas para quem gosta de realismo, para quem gosta de coisas bem feitas, não deve se gostar muito disso. E o final do episódio, com a torre caindo, foi o grande ápice, né? Foi o grande momento do episódio. Então, o episódio, novamente, a coisa tá mantendo esse nível mediano, esse nível medíocre, né, de tramas pequenas, nada grandioso, e o final que abriu uma abertura para algo muito maior, que seria o episódio 8, Mid-Season Finale. Os zumbis iam atacar. Como será o episódio? Vamos comentar a respeito agora. Ah, meu Deus, esse episódio 8, né? A Mid-Season Finale. Várias coisas da internet estavam brotando, vários resumos, várias teorias, várias pessoas que estavam falando que tinha um resumo verdadeiro, mas eram apenas coisas criadas. Tinha tudo
tudo pra dar certo esse episódio, né? A morte da Jessie, morte do Sam, morte do Ron, o Cole perdendo o olho, a Judith podendo morrer, o lobo sendo exposto lá. Nossa, ia ser o episódio da temporada, seria o episódio. Mas infelizmente não foi lá, assim, não foi essa grande coisa que todos esperavam, principalmente pra quem leu a história de quadrinhos. Né? Porque eu acho que pra quem leu a história de quadrinhos estava esperando uma coisa muito maior. Mas infelizmente não tivemos isso. Tivemos a chegada dos zumbis e infelizmente tivemos o misterioso sumiço de vários personagens. Tivemos o sumiço do Heath, do Spencer, de vários personagens secundários que desapareceram, eles desapareceram, parece que o roteirista pensou, porra, eu não sei o que fazer com eles, vamos tirar, os fãs não vão perceber. Nós vamos perceber sim, e isso foi um problema pro episódio. Então o foco foi simplesmente o Rick e o grupinho do Eugene, simplesmente isso. Nós não tivemos a chegada do Daryl lá ainda, ó, certamente, eles estavam longe. Mas em relação a Alexandria faltou coisa. E a ameaça, né, os zumbis chegando, eles não mataram eles não mataram ninguém. Né? A única pessoa que sofreu a morte foi a Diana, que infelizmente não foi o suficiente. Porque pra nós, que estamos no The Walking Dead por 6 temporadas, nós já sabemos que numa mid-season finale ou season finale tem que ter uma quantidade significativa de mortes, ou pelo menos momentos pra gente se chocar. O que não aconteceu. O que não aconteceu. O episódio 8 foi, assim, foi melhor que o episódio 7, certamente, mas infelizmente não foi lá grande coisa. Eu acho que faltou vários pontos, sumiu os personagens, tivemos um conflito do Cole com o Ron, que foi algo interessante. Eu acho que foi um ponto muito legal do episódio. Deu pra ver o desenvolvimento do personagem, a posição do Rick Grimes, né, o seu desenvolvimento, tipo, ele não foi mostrado tanto assim o que ele sentia, ele apenas estava agindo como se fosse um dia qualquer, né, tipo, porra, problemas, né, ele não conseguiu demonstrar tanta emoção assim. A Jess estava preocupada como sempre, enfim, eu senti um vazio de certos personagens. A Diana foi a estrela do episódio, né, que morreu, infelizmente, mas ela morreu sendo uma guerreira, o que eu achei legal. E o episódio acabou com o Sam falando mãe, 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 e a gente esperando, caralho, é agora, os zumbis vão atacar, e apagou, o troço apagou e o episódio acabou aí. Foi um final decepcionante pra muita gente, isso eu posso dizer com certeza, porque a gente tava esperando alguma coisa mais agressiva, e não mãe, 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 acabou, tipo, que merda, essa coisa, uma merda. O final foi um lixo, o episódio em si foi legalzinho, foi um episódio agradável, mas uma mid-season finale foi completamente broxante, foi desagradável. E tivemos aquela cena pós-créditos como uma tentativa patética de chamar mais atenção, né? Onde nós tivemos o Daryl, a Sasha e o Abraham tendo a presença dos salvadores e eles dizendo, tudo que vocês têm pertence ao Negan. Tudo bem, nós tivemos a menção do Negan, porra, maneiro, cara, mas você acha que isso vai fazer a gente esquecer do que a gente acabou de ver nos últimos 50 minutos? Esse episódio 8? Não vamos esquecer, o episódio foi ruim. Poderia ter sido muito melhor. A cena pós-créditos foi a única coisa, foi uma das pequenas coisas que fizeram o episódio valer a pena. Mas foi somente lá no final do episódio. O que realmente foi algo broxante. Foi algo realmente meh. Então, assim, de forma geral, assim, eu achei a 6ª temporada inicialmente bombástica até o episódio 3. Aí teve uma broxante visualização do episódio 4. Voltamos do episódio 5 e 6 com alguma coisinha, né, alguma coisa sendo moldada. O episódio 6 e 7 foi algo um pouquinho melhor, mas que não teve um envolvimento com uma trama maior, porque realmente não tinha mais nada para ser mostrado. Infelizmente o roteirista não tinha o que criar e decidiu colocar só tramas internas. Tivemos a volta surreal do Glenn, que, assim, eles pensaram, porra, todo mundo gosta do Glenn, vamos fazer ele voltar, né? Vamos ter dinheiro, vamos esquecer a realidade ou momentos que podem ser tristes. Não, vamos trazer o Glenn de volta. E tivemos essa cena ridícula, né? E o episódio 8, que tinha de tudo pra ser o episódio, não foi. Não foi. Então, na minha opinião, o episódio 2 e 3 continuam sendo os episódios mais tops dessa temporada. Então, essa é a minha análise geral, e esse aqui é um pequeno gráfico que eu fiz, né, o gráfico de qualidade. Uau, dei até um nomezinho bonitinho pra isso, pra quem quiser ver, olha aqui de novo, ui, que bonito. Né? Então, assim, essa é a minha opinião. Se você acha que alguma coisa que eu comentei vocês não concordam, você pode comentar aqui embaixo.
Enfim, você pode dizer a sua própria análise de toda essa primeira parte da sexta temporada aqui embaixo nos comentários, como também você pode inscrever no meu canal, compartilhar o vídeo, porque esse vídeo realmente foi algo difícil de ser feito, ajudando assim o canal a crescer. Então, esse é o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Fox Walker BR, partida até o próximo vídeo, valeu!